Ao sair do debate entre candidatos à presidência, o presidente Jair Bolsonaro falou a representantes da velha imprensa quando comentou a ausência do ex-presidente Lula no debate. Bolsonaro disse: "A gente lamenta a ausência do fujão Luiz Inácio Lula da Silva, que não compareceu ao debate para se defender das acusações que são gravíssimas. Até para dizer novamente o que aconteceu com o Supremo, que colocou ele na rua, tornou elegível, mesmo depois de condenado em 3 instâncias. Isso daí prejudicou o debate." O presidente disse: "É o cara que, segundo o Datafolha, tem 40% das intenções de voto. Segundo o Datafolha, deve ganhar no primeiro turno, mas não sai às ruas e foge dos debates. Tem muita coisa a esconder. E quem iria com essa pessoa lá para o Planalto governar o Brasil, caso ele ganhasse? Iriam os mesmos ladrões que roubaram quase 2 trilhões de reais ao longo de 14 anos. Bolsonaro comparou: "Eu me exponho, estou no meio do povo. O fujão, aquele cidadão que diz que tem 200% de votos, não vai às ruas. Que eleição é essa?" Ele acrescentou: "Tenho a certeza de que temos tudo para ganhar no primeiro turno." Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Como candidato do PL, presidente Jair Bolsonaro, presente, com a avaliação do seu do debate, boa noite. Eu acho que foi positiva. A gente lamenta, né? Não eu, mas o povo lamenta a ausência do fujão, Luiz Inácio Lula da Silva, que não compareceu ao debate para ele realmente se defender das acusações, que são gravíssimas, até para dizer novamente, né, o que aconteceu com o Supremo quando colocou ele na rua, tornou ele elegível, mesmo depois de condenado em 3 instâncias. Ou seja, isso daí prejudicou o debate. É um cara que, segundo o Datafolha, tem 40% de intenções de votos. Segundo o Datafolha, deve ganhar no primeiro turno, mas não sai às ruas e foge dos debates. Tem muita coisa a esconder. E quem, porventura, viria com esse cara, iria com essa pessoa lá para o Planalto governar o Brasil, caso ganhasse as eleições? Não vai ganhar. Iriam os mesmos ladrões que roubaram quase 2 trilhões de reais ao longo de 14 anos. No mais, fizemos a nossa parte, falamos de propostas, o que fizemos durante a pandemia, inclusive, momentos terríveis para o Brasil, atendemos os mais pobres, 21 milhões de famílias ganham o Auxílio Brasil de no mínimo R$600. E você que está nos ouvindo e recebe o Auxílio Brasil, pode arranjar um emprego, você não vai perder o Auxílio Brasil. Você não é escravo do governo, você era no passado, quando tinha o Bolsa Família do PT. Se você arranjasse emprego, Lula e Dilma demitiriam você, deixaria de dar para você o Bolsa Família. É um governo que mudou, que criou o PIX, que levou água para o nosso Nordeste. Não tem satisfação maior do que ver no semblante do sofrido povo nordestino ter água dentro de casa.
é um governo que atende a todos e que respeita a família acima de tudo, que defende a liberdade também com muita garra e com muito ênfase. Eu só tenho a agradecer aqui aos organizadores, ao SBT, por esse momento. Presidente, qual vai ser o foco da reta final da campanha? De continuar, eu tenho... Amanhã é domingo, né? Não sei. Amanhã eu devo ficar em Brasília. Segunda-feira eu volto a andar pelo Brasil. Vou novamente ao Nordeste, vou à Bahia. Pretendo encerrar no sábado com uma mega motociata lá no estado de Santa Catarina, pedindo voto para o nosso candidato ao Senado, Jorge Seife. Isso que a gente pretende fazer na reta final. Eu me exponho, estou no meio do povo. O Fujão, aquele cidadão aqui que diz que tem 200% da intenção de voto no Brasil, não vai às ruas. Que eleição é essa? Onde, segundo o Datafolha, vai ganhar a eleição quem não tem o carinho da população. Que eleição é essa? Nós não queremos desconfiar de nada, mas eleição sem povo e sem voto, a gente fica preocupado. Temos certeza que temos tudo, com a graça de Deus, ganharmos as eleições no primeiro turno, já no próximo dia 2 de outubro. O que perde, tem uma chance até de dizer que não é corrupto, porque não desviou 400 milhões da Petrobras. Tá? Perdeu essa grande oportunidade. Do nosso lado, fizemos nosso papel, respondemos a pergunta. Fui acusado de corrupção sem apontar da onde teria saído qualquer dinheiro para justificar isso daí. Hoje, vocês da imprensa devem ter tido conhecimento, o ministro André Mendonça sepultou de vez a questão dos imóveis. Ele garante a liberdade de imprensa, de informação, mas diz, quem insistir nesse assunto vai incorrer em crime crime, porque é uma mentira o que lamentavelmente fez o UOL contra nós, pegando o patrimônio de familiares de forma aleatória, remontando o ano de 1990. Isso não é coisa que se faça. Fato encerrado nessa questão. No mais, atendemos, mesmo durante a pandemia, a toda a população brasileira, em especial os mais humildes, os mais pobres, que foram condenados a morrer de fome, sim, dentro de casa, com a política do fica em casa, a economia te vê depois. Nós atendemos os mais humildes, gastamos em 2020, com auxílio emergencial, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E mesmo assim, levamos água para o Nordeste, implementamos reformas na malha ferroviária, na infraestrutura do Brasil, avançamos nas privatizações de aeroportos e portos e também do sistema Telebrás. O Brasil eu fui negociar lá fora com tipo de fertilizante para nós aqui do Brasil. Eu garanti a segurança alimentar para o povo brasileiro via o agronegócio, o fantástico agronegócio, bem como garantimos a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Quando, me desculpe, quase todos vocês da imprensa me criticaram quando fui negociar com o FUT a não interrupção do fluxo de fertilizantes para o Brasil. Criamos o PIX. Hoje, aquelas pessoas mais humildes que nunca tinham conta em banco, tem um PIX sem taxa. Obviamente, tem muito banqueiro chateado comigo. Perderam bilhões porque não tem mais taxa nessa transação. Alixamos até 99% do que os jovens que fizeram o FIES deviam para a Caixa e para o Banco do Brasil. Esse é o nosso governo, que com a pandemia, o mundo todo caiu. O PIB, o Brasil caiu também, mas muito aquém do que muitos esperavam. O Brasil está dando certo na economia, o Brasil está voando, é uma potência na área alimentar e brevemente será uma potência também na geração de energia limpa através das eólicas que estão sendo preparadas para ocupar a costa do nosso Nordeste. O Nordeste será reindustrializado com hidrogênio verde. Inclusive, temos baixado impostos, como baixamos agora. 35% do IPI de 4 mil produtos e o Brasil continua arrecadando mais. Parabéns ao Paulo Guedes, um fantástico ministro da Economia, elogiado pelo mundo todo. E só consegui fazer isso porque coloquei ministros técnicos sem aceitar a indicação político-partidária. Isso aí derrotado. Olha, o indeciso, eu acho,
que ele é responsável também. Lá atrás alguém lavou as mãos, vocês viram o que aconteceu com o Filho de Deus. Tá? Ele tem que decidir por alguém. Eu costumo dizer, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. E você tem que fazer comparações. Faça o meu governo, 3 anos, 8 meses, com 4 anos do governo Lula. Lá é só corrupção, só descaso, só demagogia. Desviaram da Petrobras 900 bilhões de reais. Isso, recurso suficiente para fazer por 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. O meu governo não tem corrupção. Me acusa aqui de corrupção, mas não diz onde foi. Apenas governo corrupto, mas nada além disso. A maioria aqui, sem propósito. E vocês viram os jornalistas questionando, mesmo quando se perguntava a outro, sempre dava pancada em mim, para depois fazer a pergunta para outros debatedores. Até o jornalismo tendencioso aqui, pessoas que ocuparam aquela tribuna ali do lado. Não foi apenas, como disse o padre Kelmo, né? 5 contra 1. Foi 5 mais 5 jornalistas. Não se faz isso. O jornalismo tem que ser independente. E eu defendo cada vez mais a liberdade de imprensa. Da minha parte, nunca haverá censura ou controle para você. Diferentemente do Lula, que diz o tempo todo que vai controlar vocês, que vai controlar as mídias sociais. Eu sou a pessoa da liberdade. Graças a mim, o Congresso, a Câmara, não votou um projeto de lei que tratava sobre fake news, porque eu trabalhei contra a urgência e nós conseguimos derrubar a urgência. Não tem que existir controle social da mídia e muito menos de vocês. Quando alguém erra, entre na justiça, calúnia, difamação, e se resolve o assunto. Nunca querer escalar um grupo seleto de pessoas para dizer o que é fake news e o que não é. Pode, no primeiro momento, vão atingir as mídias sociais, depois atingir vocês, como está acontecendo na Nicarágua. Há poucos dias, o sinal da TV CNN foi derrubado na Nicarágua. Isso é um crime contra a liberdade de imprensa, contra a democracia. E o que o Lula diz? Que não tem nada a ver com isso, é problema do respectivo presidente. Só que esse presidente prendeu todos os seus opositores e disputou uma reeleição sozinho, com o apoio do Lula. Como com o apoio do Lula, o atual governo de Colômbia ganhou uma eleição. O que ele falou depois de mim na ONU? Quando eu defendi, por exemplo, a aceitação de paz e presos perseguidos lá na Nicarágua, tá? O que ele fez? Ele defendeu da tribuna da ONU a cocaína. Não queremos isso para o Brasil. As pessoas que defendem a liberação de drogas não sabem o sofrimento de uma mãe que tem um filho envolvido no mundo das drogas. Nós defendemos a mulher por aí. Nós, com a presidente da Caixa Econômica Federal, temos um programa excepcional dando autonomia e liberdade para as mulheres. Liberdade e autonomia econômica. Isso deixa ela livre de pressões outras que às vezes é obrigado a suportar porque não tem para onde ir. Mulheres fortes e independentes, com remuneração, donas do seu negócio, é que nós queremos. Por isso nós defendemos as mulheres e defendemos toda a população brasileira. Obrigado.